Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Renato, você fez 2 críticas à arbitragem nos últimos jogos. Na partida de hoje, o Flamengo teve um pênalti marcado de maneira equivocada. Qual a sua opinião sobre o caso? Não seria o momento de se posicionar contra essas decisões, mesmo sendo favorecido, para uma evolução do nosso futebol, que você também citou em entrevistas recentes? Na minha opinião, hoje o Vinícius Gonçalves teve uma excelente atuação. Eu vou falar por quê. No pênalti, eu não vi o lance ainda, mas no jogo ele teve a convicção de marcar o pênalti na hora. E depois, para tirar qualquer dúvida, ele foi no VAR. E ali eu acho que você não pode ter dúvidas. No momento que você vai ver o lance no VAR, você vai ver de todos os ângulos e você vai ver se realmente foi pênalti ou não. E ele continuou com a convicção dele, e viu as imagens, deu o pênalti. As expulsões, no meu entender, foram justas, até porque eu falei com o Diego falou que realmente ficou aborrecido na hora. E os outros gols foram normais, jogadas normais. Então, pelo menos na minha opinião, não é porque o Flamengo venceu, não. Eu sou totalmente a favor da boa arbitragem em todos os jogos. Já falei, eu não quero ser beneficiado. Mas hoje o árbitro teve a convicção do pênalti na hora e teve o tempo todo para ir no VAR e continuou com a convicção dele. Eu ainda não vi o lance. Estou corrido, mal tomei banho ainda no vestiário, não cheguei a ver o lance. Agora, ele tirou todas as dúvidas dele com o VAR. Mas o que eu acho engraçado, já que as pessoas têm opinião e eu respeito, eu acho engraçado que lá em Chapecó ninguém chamou o árbitro para ver se foi pênalti no Gabriel ou não. Aí ele poderia tirar dúvida, poderia nem ter dado o pênalti, mas ele teria ido no VAR e teria visto se foi pênalti ou não. Lá ninguém chamou ele, e o pênalti foi legítimo, e o goleiro tinha que ser expulso. E ninguém chamou o árbitro do jogo. Então eu não estou fugindo da resposta hoje, eu já dei a resposta aqui. Então ele teve a convicção no momento, foi no VAR, tirou as dúvidas dele, eu ainda não vi o lance, marcou pênalti. Mas ele foi muito bem também no jogo. Eu, inclusive, falei para ele depois do jogo, se toda a arbitragem fosse assim no campeonato, o campeonato brasileiro seria diferente. Eu já falei para você e volto a repetir. No momento que um jogador meu cometer um pênalti, um ato desleal com o adversário, tem que ser expulso, tem que dar o pênalti, mas tem que dar o pênalti na minha área, como tem que dar o pênalti na área do adversário. Os árbitros de primeira ou segunda divisão, eles não têm que escolher o jogo para dar o pênalti. Eles têm que seguir a regra, eles têm que seguir o protocolo. Coisa que, infelizmente, a gente viu que foi uma coisa ridícula no jogo contra a Chapecoense. Então, hoje aqui estou elogiando o árbitro porque ele teve uma grande atuação. Eu vou ver o vídeo depois, vou ver se foi pênalti ou não, mas é que eu falei, se no momento ele teve a convicção, foi no VAR, olhou as imagens e viu que foi pênalti, ele deu pênalti. Ponto final. É isso que tinha que falar da arbitragem. Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. O Gabi chega hoje à marca de 100 gols pelo Flamengo em 142 jogos. Você conhece bem a grandeza desse clube. Em que patamar você diria que o Gabriel está na história do Flamengo, depois das marcas alcançadas e dos títulos conquistados até aqui? Ele está na galeria dos grandes jogadores que atuaram com a camisa do Flamengo. É um jogador em destaque. É o 100º gol dele, e merecidamente, porque realmente ele faz muitos gols. Fez 2 gols, inclusive, na final da Libertadores. Tem conquistado títulos. Como outros grandes jogadores também já fizeram isso. Então ele entra na galeria dos grandes jogadores. Hoje ele está nessa galeria. Mas a gente não pode esquecer dos jogadores do passado também que estão nessa galeria. Então eu acho que para a felicidade dele, ele está se juntando, ou já se juntou, aos grandes jogadores, que nós temos inúmeros grandes jogadores já, que vestiram essa camisa aqui, esse manto aqui, e fizeram história no Flamengo, que sem dúvida alguma é um grande clube. Gustavo, do canal Gustavo Henrique, dando choque. Renato, mais uma arbitragem ruim. Está realmente provado que o Gaciba tem que ser demitido da comissão de arbitragem urgentemente? Não, eu volto a repetir, a atuação do Vinícius Gonçalves hoje me agradou bastante, não pelo resultado do jogo, eu gostei muito da atuação dele. Quanto ao Gaciba, as pessoas acham que eu tenho alguma coisa contra o Gaciba, eu não tenho nada contra o Gaciba. Eu quero somente que nós tenhamos uma arbitragem em todos os jogos, principalmente com o VAR, uma boa arbitragem em todos os jogos. A gente não pode toda rodada ter problema com a arbitragem, tendo o VAR. É inadmissível isso.
Então não é porque o Gaciba é o chefe da arbitragem, é ele que escala, ele tem que saber o que ele está fazendo. Não tenho nada contra ele, não. Pelo contrário, ele é até meu conterrâneo. Agora, a gente espera que as arbitragens, principalmente, volto a repetir, com o VAR, é inadmissível, as pessoas têm que entender isso, inadmissível você errar com essa ferramenta. Inadmissível. Você tem todas as imagens. É só o VAR chamar, na hora certa, em todos os lances duvidosos dentro da área. Não é o VAR que tem que falar pro árbitro, não foi pênalti. Não é o VAR. Ele tem que chamar, o árbitro é o cara que manda no jogo. Então quem manda no jogo tem que decidir se foi pênalti ou não. O VAR tem que chamar o árbitro. Qualquer dúvida, chama o árbitro. E é aí que eu falo que é inadmissível o árbitro errar, porque ele tem as imagens, ele tem a ferramenta. Então, se a gente está tendo problema, já o ano passado nós já tivemos, esse ano a gente está tendo problema de arbitragem, o que nós profissionais do futebol, eu como treinador, os jogadores, enfim, vocês da imprensa, a gente espera que a gente tenha o mínimo possível de erros da arbitragem, justamente por causa dessa ferramenta. Não adianta ter essa ferramenta e a cada rodada do campeonato, esse clube, aquele clube, ou vários clubes reclamando da arbitragem. Uma ferramenta dessa é inadmissível. Essa é a minha opinião. Não tenho nada contra o Gaciba, não. O Gaciba, qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente tem que dar um jeito para que a gente não tenha esse problema em todas as rodadas durante o campeonato. Porque todo mundo chia. Todo mundo chia. Então tem alguma coisa errada. Então é por isso que quando nós temos uma boa arbitragem, eu tenho que elogiar. Da mesma forma que eu não gosto de falar de arbitragem, principalmente quando eles erram, justamente por isso. Tem o VAR. Tem a ferramenta. Não vai usar a ferramenta por quê? É isso que eu não entendo. Isso que eu não entendo. Tem a dúvida? Chama o árbitro. Joga a banana para ele. Joga dinamite para ele. Deixa ele decidir. O que não pode é o cara do VAR decidir. Se foi pênalti ou não. Muitas vezes o cara do VAR, nem árbitro ele é. Como que ele pode decidir isso? Daqui a pouco num lance desse, duvidoso, ele está decidindo um time para a Série A, para a Série B, um título. Com uma ferramenta dessa, inadmissível. Inadmissível errar. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Renato. Existe uma preocupação da torcida com relação ao time titular chegar com ritmo de jogo na final da Libertadores. Acredita que isso pode começar a acontecer, pelo menos a partir do jogo contra o Corinthians? O que eu posso falar para o torcedor é para ele ficar tranquilo. Nós temos pessoas competentes, pessoas inteligentes, que a gente faz praticamente todos os dias reuniões. E a gente sempre vai buscar o melhor para o clube. O torcedor pode ficar tranquilo que essa preocupação eles não precisam ter. Não precisam ter porque nós profissionais aqui dentro do clube a gente sabe exatamente o que nós estamos fazendo. Então, torcedor, fica tranquilo. Fica tranquilo que vocês vão ver um time no próximo dia 27, aquele Flamengo que vocês estão acostumados a assistirem, a verem. Pode ter certeza que o Flamengo vai estar pronto em todos os sentidos. Sidão Marinho, Litoral News. Boa noite, Renato. No fim do Brasileirão de 2020, o Gabigol afirmou que um time que conquistou a Libertadores em 2019, com uma virada nos minutos finais, nunca poderia desistir de ser campeão do Campeonato Brasileiro, mesmo com uma desvantagem na pontuação. Esse é o mesmo pensamento que você e seu elenco possuem, mesmo com 11 pontos a menos que o líder? Sim, é lógico. Por isso que hoje eu usei, inclusive, alguns jogadores que no próximo dia 27 vão jogar. Agora, alguns jogadores, o que eu falo, eles estavam no limite deles. Se põe para jogar, não vai jogar dia 27. Nós não desistimos do Campeonato Brasileiro. Nós estamos lutando. Eu falei para vocês já algumas rodadas atrás que enquanto a gente tiver chances matemáticas, a gente vai brigar pelo Brasileiro. Mas não vamos ser burros. Nós vamos brigar pelo Brasileiro com inteligência. Já, exatamente por isso. Não vamos desistir do campeonato, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer as coisas que devem ser feitas para o dia 27 também. Lá atrás, bem lá atrás, eu falei que 3 competições ia complicar. Ia complicar. Então hoje a gente está corrigindo algumas coisinhas que nós cometemos errado lá atrás, e não foi por falta de aviso, mas não vamos mais errar. Nós temos uma decisão no próximo dia 27, e nós estamos fazendo as coisas direitinho. A gente está cuidando do grupo, cuidando dos jogadores que estão no limite, recuperando os jogadores que estão no departamento médico, dando ritmo de jogo para todo mundo, para que no próximo dia 27 a gente possa estar aí, de repente, Deus quiser, com 100% dos jogadores, bem, tanto na parte física, recuperados,
e com ritmo de jogo para que a gente possa fazer essa final contra o Palmeiras. Mas eu volto a repetir, nós não desistimos do Campeonato Brasileiro ainda não. Tanto é que nós vencemos o Bahia. Se nós tivéssemos desistido do Campeonato Brasileiro, colocaríamos uma equipe de garotos para jogar esses últimos jogos, e não é o caso. Então, quando a gente falou que nós estamos dando ritmo para os jogadores, de jogo para todo mundo, recuperando os jogadores no departamento médico, segurando alguns jogadores em alguns jogos porque eles estão no limite, a gente está sendo inteligentes, porque nós estamos de olho no Campeonato Brasileiro, mas também estamos de olho ali na frente, que é o final da Libertadores. Wesley Ramon, Portal Urubu Interativo. Renato, boa noite. Como já vem sendo algo natural, Michael vem se destacando a cada jogo que passa. Sempre que o atacante pega na bola, a torcida já espera alguma boa jogada dele. Hoje o jogador pode ser considerado seu trunfo em campo? Eu vou contar uma historinha do Michel. Quando eu cheguei no Flamengo, tem a mulher de um amigo meu que pediu uma camisa do Flamengo. Eu dei uma camisa do Flamengo para ela. Ela falou, Renato, essa camisa não serviu porque ela é grande. E eu falei assim, olha só, para você, a única camisa que vai dar pelo teu corpo é do Michael. E o Michael, quando chega no Flamengo, está muito embaixo. Ela me serve. Hoje, eu estou oferecendo 5 mil pela camisa dela do Michael. Você vê como é que são as coisas? Lá atrás ele estava embaixo, como você falou. Hoje ele está valorizadíssimo. E eu contei essa história para ele. Eu acho mais importante tudo que a gente conseguiu recuperar mais um jogador importante. Tem sido decisivo para a gente. E tenho certeza que ele vai continuar nos ajudando muito durante o Campeonato Brasileiro e lá no próximo dia 27. Então, quanto mais jogadores nós tivermos em condições, mais dor de cabeça eu vou ter. Mas essa dor de cabeça eu já falei que todo treinador gosta de ter. Caê Mota, GE. Renato, boa noite. Queria que você falasse sobre a tentativa de ter Gabriel e Bruno Henrique enfiados, que você já testou algumas vezes. É algo que te agrada como estrutura de jogo ou são experimentos para uma situação extrema, se necessário na final da Libertadores, por exemplo? Obrigado. As duas coisas. Experimento. Ver se me agrada. Pode acontecer no final da Libertadores, pode não acontecer. Eu tenho que ir mexendo as peças, eu não posso ficar somente no plano A. Às vezes o plano A não está dando certo, você tem que ir para o plano B, para o plano C, dependendo do que está acontecendo no jogo. E até porque é uma maneira do próprio Bruno Henrique não se desgastar muito atrás do lateral, até pela sequência de jogos, agora que ele está voltando de lesão. Mas é uma formação que me agrada bastante. Mas o que eu falei, importante é colocar, fazer algumas experiências, para eu tirar algumas dúvidas que eu tenho na cabeça para o dia 27.